Bem, pessoal, este vídeo traz questões sobre o decreto número 9.739/2019, questão 1. Qual é o objetivo do decreto 9.739/2019? Regulamentar a contratação de pessoal na administração pública federal, proporcionar o fortalecimento da capacidade institucional da administração pública federal, C. Estabelecer diretrizes para a realização de concursos públicos, ou D. Criar um sistema de inovação para a administração pública federal. A, B, C ou D. A você que conhece nosso canal, pause o vídeo na questão, depois faça o gabarito e depois despause o vídeo e continue a conferir a nossa resposta a resposta que nós propomos aqui, ok? Não iremos esperar a sua pausa no vídeo, nem iremos esperar você ler a questão. Vamos adiantar conforme o ritmo do vídeo. Então, questão 1 tem como resposta aí a letra B. O decreto 9739/2019 tem como objetivo proporcionar o fortalecimento da capacidade institucional da administração pública federal. Então, letra B, conforme o decreto, conforme lá se diz no decreto, logo no seu cabeçalho, que vai enfatizar esse seu objetivo. A questão 2, quais são as diretrizes para o fortalecimento da capacidade institucional? Letra A, orientação para o planejamento estratégico e aumento da amplitude de comando. Letra B, aumento da eficiência, eficácia e efetividade do gasto público e da ação administrativa. Letra C, desenvolvimento e implantação de soluções de inovação. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Ou letra E, todas estão incorretas. A, B, C, D ou E na questão 2 aí. Para você que respondeu a questão 2, tem como resposta a letra D, todas estão corretas. Lá no primeiro parágrafo do artigo 2º do decreto 9739, diz que as medidas de fortalecimento da capacidade institucional devem observar diretrizes de orientação para o planejamento estratégico e aumento da amplitude de comando, aumento da eficiência, eficácia e efetividade do gasto público e da ação administrativa, desenvolvimento e implantação de solução de inovação, entre outras. Questão 3, quais são as medidas de fortalecimento da capacidade institucional? Letra A, criação e transformação de cargos e funções ou de sua extinção quando vagos. Letra B, realização de concursos públicos e provimento de cargos públicos. Letra C, criação, reorganização e extinção de órgãos e entidades. Ou letra D, todas as alternativas estão corretas. Questão 3, a sua pausa que é importante, tem como resposta a letra D, todas estão corretas. É o segundo parágrafo do artigo 2º do decreto que fala sobre isso aí. E você pode conferir por lá. Questão 4, qual das seguintes diretrizes não é observada nas medidas de fortalecimento da capacidade institucional, de acordo com o decreto 9739/2019? Letra A, orientação para resultados. Letra B, racionalização de níveis hierárquicos e aumento da amplitude de comando. Letra C, aumento da burocracia e dos trâmites administrativos. Letra D, compartilhamento, simplificação e digitalização de serviços e de processos e adesão a serviços e sistemas de informação disponibilizados pelos órgãos centrais dos sistemas estruturadores. Questão 4 aí tem como gabarito a letra C, aumento da burocracia e dos trâmites administrativos. Leia lá o artigo 2º, item 3. Qual dos seguintes itens não é um meio pelo qual o fortalecimento da capacidade institucional pode ser alcançado? Letra A, criação e transformação de cargos e funções ou sua extinção quando vagos. Letra B, realização de concursos públicos e provimento de cargos públicos. Letra C, demissão de servidores públicos concursados. Ou letra D, autorização para a contratação de pessoal com a finalidade de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos da Lei número 8745/1993. Na questão 5 aí, o gabarito
que nós propomos é letra C, demissão de servidores públicos concursados, artigo 2º e 2º parágrafo da questão 5 aí. A letra C, demissão de servidores concursados. Questão 6, qual das informações devem estar contidas nas propostas de atos que tratem das matérias de que tratem o 2º parágrafo do artigo 2º do decreto 9739/2019, encaminhadas ao Ministério da Economia? Uma questão bem específica, é óbvio que a prova não cai nesse tipo de questão, que cita artigo, parágrafo, inciso, essas coisas. Então, é apenas para teste aqui, para exercício, você sabe que não vai cair no concurso assim, mas aqui é apenas exercício sobre o decreto 9739. Letra A, a justificativa da proposta, a identificação sucinta dos macroprocessos, dos produtos e dos serviços prestados pelos órgãos e pelas entidades e o número de servidores públicos envolvidos. Letra B, a justificativa da proposta, a identificação dos órgãos e das entidades envolvidos e o orçamento estimado para a implementação das medidas propostas. Letra C, a justificativa da proposta, a identificação sucinta dos macroprocessos, dos produtos e dos serviços prestados pelos órgãos e pelas entidades e os resultados a serem alcançados com o fortalecimento institucional. Ou letra D, a justificativa da proposta, a identificação dos órgãos e das entidades envolvidos e as metas anuais de desempenho estabelecidas para os servidores públicos. A, B, C ou D na questão responde a questão. Segundo o nosso gabarito proposto, seria a letra C, a justificativa da proposta, a identificação sucinta dos macroprocessos, dos produtos e dos serviços prestados pelos órgãos e pelas entidades e os resultados a serem alcançados com o fortalecimento institucional. Artigo 3º do decreto, itens 1 a 3. Quais são, questão 7, as unidades integrantes do CIORC, de acordo com o decreto 9.739/2019? Letra A, órgãos centrais e seccionais. Letra B, órgãos setoriais e seccionais. Letra C, órgãos centrais e setoriais. Ou letra D, órgãos administrativos e executivos. Questão 7, sua pausa é importante. Temos como resposta sugerida, letra B, órgãos setoriais e seccionais. Está no artigo 21 do decreto 9.739. As unidades integrantes do CIORG são as unidades administrativas responsáveis pelas atividades de organização e inovação institucional da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, divididas em órgão central, órgãos setoriais e órgãos seccionais. Questão 8, qual é a competência do órgão central do CIORG? Letra A, gerenciar o cadastramento de usuários e definir o perfil de acesso para os responsáveis dos órgãos e das entidades que integram o CIORG. Letra B, administrar o cadastro de órgãos e de entidades. Letra C, analisar e manifestar-se sobre propostas de criação e extinção de órgãos e de entidades. Ou letra D, orientar e conduzir o processo de organização e inovação institucional. A, B, C ou D responde a pergunta e você já pausou o vídeo. Nesse caso, nós aqui propomos a letra D como correta, orientar e conduzir o processo de organização e inovação institucional, lá no artigo, com base no artigo 22 do decreto 9.739, ao órgão central do CIORG compete definir, padronizar, sistematizar e estabelecer os procedimentos inerentes às atividades de organização e inovação institucional, orientar aqui e conduzir o processo de organização e inovação institucional, gerar e difundir tecnologias e instrumentos metodológicos destinados ao planejamento, à execução e ao controle das atividades de organização e inovação institucional, entre outras competências. A questão 9. Quem tem competência para autorizar a realização de concursos públicos nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, de acordo com o decreto número 9.739 de 2019. Letra A, Ministro de Estado das Relações Exteriores. Letra B, Advogado-Geral da União. Letra C, Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ou D, letra D, Ministro de Estado da Economia.
A você que respondeu a questão 9, é a letra D, a nossa proposta de resposta. Ministro de Estado da Economia, e está lá baseado no artigo 27, inciso 1º, inciso 1 do decreto 9739, que fica delegada a competência ao Ministro de Estado da Economia para autorizar a realização de concursos públicos nos órgãos das entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, permitida a subdelegação para o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Questão 10. Quem é o responsável por gerenciar o cadastramento de usuários e definir o perfil de acesso para responsáveis dos órgãos e das entidades que integrem o CIORG? Quem é? Letra A, unidades seccionais. Letra B, unidades setoriais. Letra C, órgão central do CIORG. Ou letra D, Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Questão 10 tem como gabarito letra C, órgão central do CIORG, é o artigo 22 do decreto 9.739 de 2019, que estabelece as competências do órgão central do CIORG, dentre as quais está o gerenciamento, cadastramento de usuários e definição de perfil de acesso para os responsáveis dos órgãos e das entidades que integram o CIORG. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, conforme dissemos aqui. Questão 11. O que é permitido pelo artigo 28 do decreto número 9.739 de 2019. Gente, mais uma questão que não tem muita chance alguma de cair em prova, porque tem no enunciado a citação de um artigo específico. Então, não pense que vai cair na prova, mas aqui é apenas para treinar. Letra A, nomeação de candidatos que não tenham sido aprovados em concurso público. Letra B, a nomeação de candidatos aprovados desde que não ultrapasse o quantitativo original de vagas. Letra C, a nomeação de candidatos aprovados mesmo que ultrapassem o quantitativo original de vagas. Ou letra D, a nomeação de candidatos aprovados em concurso público sem autorização do Ministro da Economia. A, B, C ou D. Nós propomos a resposta certa como C, a nomeação de candidatos aprovados, mesmo que ultrapassem o quantitativo original de vagas. E aí, com base no artigo 28 do decreto, que fala que o ministro de Estado da Economia poderá autorizar, por meio de motivação expressa, a nomeação de candidatos aprovados e não convocados que ultrapassem até 25% o quantitativo original de vagas. 12. O que é necessário para realizar concurso público para a formação de cadastro de reserva, de acordo com o decreto ora estudado em seu artigo 29, mais uma questão citada, a questão que cita artigo, então não cai em prova, mas é para treino. Letra A, pedido de candidato, do candidato. Letra B, pedido do órgão ou da entidade. Letra C, pedido do Ministro de Estado da Economia. Letra D, pedido do Presidente da República. 12 tem como gabarito sugerido a letra B, pedido do órgão ou da entidade. É o artigo 29 que citamos na questão. O Ministro de Estado da Economia poderá autorizar a realização de concurso público para a formação de cadastro de reserva para provimento futuro, atendendo a pedido do órgão ou da entidade que demonstre a impossibilidade de se determinar no prazo de validade do concurso público o quantitativo de vagas necessário para pronto provimento. 13. Quando é realizada a prova de títulos em concurso público, de acordo com o parágrafo único do artigo 30 do decreto 9739, questão enunciado citando artigo, nós cremos que não cai em prova, mas vamos lá. Letra A, como etapa anterior à prova escrita. Letra B, como etapa posterior à prova escrita. Letra C, como etapa única. Ou letra D, como etapa posterior à prova oral. Sua pausa aqui é importante, vou seguir o vídeo. Questão 13, nós propomos letra B como correta, como etapa posterior à prova escrita. Como etapa posterior à prova escrita, lá no artigo 30, parágrafo único do decreto 9.739 do ano de 2019. Quando houver prova de título, ela será realizada como etapa posterior à prova de escrita e somente apresentarão os títulos os candidatos aprovados nas etapas anteriores, ressalvada a disposição diversa em lei. Questão 14. Como deve ser realizada a prova oral em concurso público de acordo com o artigo 31
Questão que cita artigo. Letra A, em sessão pública e com registro escrito. Letra B, em sessão privada e com registro em áudio. Letra C, em sessão pública e com registro em vídeo. Ou letra D, em sessão privada e sem registro. Em sessão privada e sem registro. Questão 13 tem como gabarito a letra C, em sessão pública e com registro em vídeo, conforme o artigo 31 do Decreto 9.739, eventual prova oral ou defesa de memorial será realizada em sessão pública e será gravada para fins de registro, avaliação e recurso. Questão 15, de acordo com o Decreto 9.739, qual é o requisito para a realização de provas de aptidão física em concursos públicos? Letra A, indicação de desempenho mínimo para a classificação. Letra B, a apresentação de justificativa e comprovação da efetiva necessidade do provimento adicional. Letra C, colocação a partir da qual o candidato será considerado automaticamente reprovado. Ou letra D, autorização do ministro de Estado da Economia. Questão tem como gabarito sugerido aqui a letra A, indicação do desempenho mínimo para a classificação, conforme lá o artigo 32, que fala que a realização de prova de aptidão física exige a indicação no edital do tipo de prova, das técnicas admitidas e do desempenho mínimo para a classificação. 16. Segundo o Decreto 9.739, o condicionamento da aprovação em determinadas... 16. Segundo o Decreto 9.739, o condicionamento da aprovação em determinada etapa, simultaneamente à obtenção de nota mínima e à obtenção de classificação mínima na etapa poderá ser estabelecido no edital de abertura do concurso. E em qual artigo isso está previsto? Ele dá aqui uma questão bem de treino, né? Ele dá um enunciado na questão e pergunta em qual artigo isso está previsto. É uma questão muito boba, não cai em prova, mas aqui está como treino, então vamos partir que aconteça, mas não acontece. Artigo 29, 30, 31 ou 34. Nós propomos aqui a resposta da letra D, 34, que fala sobre o condicionamento da aprovação em determinada etapa, simultaneamente à obtenção da nota mínima e à obtenção de classificação mínima na etapa, poderá ser estabelecido no edital de abertura do concurso. Então, questão bem simplória, não pense que vai cair, porque não cai mesmo. Aqui é 100% de chance de não cair. Algumas questões de certo ou errado, né? Bem simples aqui. 17. O decreto 9.739 permite a nomeação de candidatos aprovados e não convocados que ultrapassem em até 25% o quantitativo original de vagas, desde que haja motivação expressa do ministro de Estado da Economia. Certo ou errado? Aqui, a resposta que nós damos aqui é de certo, está lá no artigo 28 do decreto número 9.739. Próxima questão 18. Para solicitar a nomeação de candidatos aprovados e não convocados que ultrapassem em até 25% o quantitativo original de vagas, não é necessário que o órgão solicitante justifique e comprove a efetiva necessidade do provimento adicional, observando no que couber os dispostos dos artigos 3º e 6º do decreto 9.739. Certo ou errado? Questão muito simples também, pessoal, mas aqui é treino. Temos como errado porque o parágrafo único do artigo 28 diz que é necessário sim que o órgão solicitante justifique e comprove a efetiva necessidade de provimento. Questão 19. O ministro de Estado da Economia poderá autorizar a realização de concurso público para a formação de cadastro de reserva para provimento futuro em casos excepcionais e mediante pedido do órgão ou da entidade que demonstre a impossibilidade de se determinar no prazo de validade do concurso público o quantitativo de vagas necessário para pronto provimento. Questão que já vimos aqui nas questões anteriores, muito simples aqui, pessoal, muito simples aqui, muito fácil. E é certo, é o artigo 29 do decreto 9.739 de 2019.
É o quê? Questão 20. O edital do concurso público para a formação de cadastro de reserva fazendo não vídeo. deverá prever a quantidade limite de aprovações e a colocação a partir do qual E assim, o manda candidato será considerado automaticamente reprovado. É o que tu quer? Certo ou errado? Questão 20 está errada, conforme o primeiro, Olha a o mensagem da outra aí, segundo Beto. parágrafo, conforme o segundo parágrafo do Tchau. artigo 29 do decreto 9739/2019. Está errado. Então, questão 21, o concurso público poderá ser realizado em 2 etapas, sendo a prova de títulos realizada como etapa posterior à prova escrita e somente apresentarão os títulos os candidatos aprovados nas etapas anteriores. Certa, conforme o parágrafo único do artigo 30, já falamos aqui, né? E questão 22, para a realização de avaliação psicológica em concurso público, é necessário que haja previsão legal específica e que os requisitos psicológicos para o desempenho no cargo sejam estabelecidos previamente por meio de estudo científico. E está certa conforme o artigo 36. Já vimos aqui também em questões anteriores de múltipla escolha que está certo isso aqui mesmo. Ok, pessoal? E assim encerramos o vídeo. Até um próximo vídeo com questões de concursos inéditas ou de provas anteriores. Um abraço, tchau, tchau.